Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Amanhã tem Vasco, hein? Neste sábado tem Vasco contra a equipe do Vitória às 19h30 no Barradão. Então estamos entrando no ar para trazer todas as informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu vou trazer os principais destaques desse vídeo, porque nós vamos falar aí sobre a escalação do Vasco. Qual será a escalação do Vasco? O Lisca já encerrou a preparação. O Vasco deve estar a caminho daqui a pouco para Salvador. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aí, o Vasco não tinha viajado ainda. E tem algumas dúvidas. Será que vai ter mudança no meio de campo? Vai ter mudança na zaga? Qual esquema tático o Lisca vai usar? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre o Vitória e sobre essa sequência que o Vasco vai ter, que é importantíssima para o Vasco chegar ao G4 e também buscar o acesso para a Série A, que é o grande objetivo e agora é o único campeonato do Vasco na temporada. Então sobe a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco e Vitória, vamos trazer as informações do Vasco e também falar muito claro da Série B. Sobe a vinheta! Estamos iniciando o nosso vídeo. Como você já sabe, aqui a gente traz todas as informações do Vasco. E agradecendo mais uma vez, como eu sempre faço no início de todos os vídeos, agradeço imensamente a você, torcedor vascaíno, que está sempre junto com a gente. É sempre um prazer tê-lo aqui. Como eu sempre falo, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Um canal que está recomeçando e é importantíssimo a sua ajuda. Então você que não é inscrito ainda, aperta esse botãozinho vermelho aqui do lado, tá vendo ele aí com o nome inscreva-se? Aperta ele e se inscreve, porque aqui você fica muito bem informado todos os dias. Todos os dias a gente fala de Vasco, a gente traz resenhas, a gente traz curiosidades, análise. Aqui é um canal completo, é o lugar do vascaíno, é a casa do vascaíno. Então será muito um prazer, né, tê-lo aqui na nossa família. Vamos iniciar o nosso vídeo porque tem muita informação, que é o seguinte: o Vasco encerrou a sua preparação, esquecendo tudo aquilo que aconteceu no jogo contra a equipe do São Paulo e usando isso como combustível para o resto da temporada. Foi isso que falou o Lisca na sua entrevista coletiva depois do jogo contra o São Paulo, e é isso que deve fazer a equipe do Vasco agora no decorrer desse final de temporada, nesse resto de temporada. Já estamos aí em agosto, a temporada acaba em novembro. E o Vasco encerrou sua preparação, né, para enfrentar a equipe do Vitória no Barradão, como eu falei, às 19h30. Amanhã tem pré-jogo aqui, às 6h20, às 18h20, a gente vai estar ao vivo aqui batendo aquele papo com vocês. E com muitas dúvidas. Muitos mistérios. Para quem não lembra, o Lisca falou na sua entrevista coletiva, reclamou do vazamento de informações. E a gente tem mais uma vez mistérios aí para desvendar até amanhã. Qual será a formação do Vasco? A gente não sabe. O Lisca deve tirar os 3 zagueiros, deve voltar com uma linha de 4, ele mesmo já falou que é uma linha que ele prefere, né? É um estilo de jogo que ele prefere, com 4 aí jogadores ali na zaga, 2 zagueiros e 2 laterais. Mas a dúvida é o seguinte: Lisca vai jogar num 4-4-2, um 4-3-3 ou um 4-2-3-1? Isso tudo a gente vai saber amanhã no nosso pré-jogo. Mas é o seguinte, tem 2 dúvidas também para escalar o seu time. Sem Bruno Gomes, que teve um espasmo muscular paravertebral e provavelmente não deve ir para esse jogo, saiu no jogo contra a equipe do São Paulo quase sem poder andar, com a ajuda da galera lá para poder sair do jogo, teve esse pequeno espasmo. Andrei e Rômulo são os principais candidatos para a vaga. Matias Galassa também, que já foi utilizado nessa vaga, também é um que corre por fora. Mas como o Lisca falou, é um jogador que joga mais solto. Como o Lisca quer dar uma maior proteção, Rômulo e Andrei são os principais candidatos para entrar aí nesse meio de campo do Vasco como primeiro volante. Na zaga, mais uma dúvida. Para a torcida não, né? O tão contestado Hernando, mas que Lisca falou muito bem dele na entrevista coletiva após o jogo contra a equipe do São Paulo, briga por uma vaga com Miranda. Miranda, que foi muito bem no jogo contra o São Paulo, jogou muito bem, foi muito seguro nas ações, apesar daquele erro que teve ali, que ele tentou consertar o erro do Hernando e acabou chutando a bola para o lado e acabou resultando no primeiro gol do Rigoni do São Paulo. Miranda teve uma excelente atuação e pode continuar no time do Vasco ao lado de Leandro Castan. São 2 dúvidas aí que tem o técnico Lisca. Outra questão: o jogo deve ter um pouco mais de agressividade. O Vasco deve ser um pouco mais agressivo contra o Vitória, que o Vasco busca muito essas 4 vitórias. O Vasco joga aí contra o Vitória agora nesse sábado, na próxima terça-feira contra o Vila Nova, na sexta-feira contra o Remo e na outra semana, na quarta, contra o Londrina. O Vasco busca fazer essa sequência de vitórias para dar uma tranquilidade na Série B, já que o Vasco hoje está com 22 pontos. Outra questão: Lisca, Leandro Castan
e Léo Jabá podem sim ir para o jogo. Muita gente perguntou porque eles foram expulsos no jogo contra a equipe do São Paulo, mas só cumprem suspensão agora no próximo campeonato da Copa do Brasil. Então eles estão livres para ir para esse jogo contra a equipe do Vitória. O Vasco deve viajar para Salvador nesta tarde de sexta-feira, onde o Vasco chegará lá em Salvador, irá para o hotel e amanhã seguirá para o estádio do Barradão. Outra questão muito importante, o Vasco enfrenta um Vitória que vem numa situação muito difícil. O Vitória nos últimos 10 jogos só ganhou apenas uma partida contra a Ponte Preta por 1-0. O resto foram empates e 5 derrotas. O time vem sem técnico, o Ramon, velho conhecido da torcida vascaína, foi demitido na última quinta-feira e tem o seguinte, contratou aí o atacante Marcinho e o meia Sérgio Mota, que ainda não há informação se esses jogadores poderão jogar. Vico volta à equipe do Vitória após muito tempo afastado e aí o Vitória busca nesse momento uma reabilitação contra o Vasco da Gama. É um time que vem ferido, é um time que vem praticamente na zona de rebaixamento para a Série C, mas o Vasco tem que ter muito cuidado. Geralmente um time, quando perde um técnico, vem com um ânimo a mais, mas ainda não acertou o novo nome para ser técnico do Vitória, ainda deve ir com um interino. Então o Vasco tem um jogo muito importante, é um estádio que o Vasco teve algumas boas vitórias lá, inclusive naquela vitória em que estava cheio de garotos em 2017, onde Paulinho, Paulo Vitor fizeram a festa lá no Barradão. Mas o Vasco tem um jogo muito importante, é um jogo para uma virada de chave, é um jogo que o Vasco pode encostar novamente no G4. Então, lembrando que nessa rodada tem confrontos diretos, né? Coritiba enfrenta a equipe do Goiás, então é importantíssimo para o Vasco essa vitória. O time do Vasco está buscando também a reabilitação. O Lisca conversou bastante com os jogadores, conversou bastante com os líderes desse elenco. E o Vasco está buscando sim chegar às 4 vitórias nessas últimas rodadas do turno da Série B. Lembrando, se o Vasco conseguir repetir, ganhar essas 4 jogos, ele vai repetir aí a sua pior campanha, que foi 2014, quando terminou aí o primeiro turno em 5º lugar. O Adilson Batista era o técnico naquela ocasião. Então o Vasco está buscando esse número, buscando chegar próximo ao G4, mas a grande... O que o Vasco quer fazer neste campeonato, neste turno, é entrar no G4 para que no segundo parte do campeonato o Vasco consiga garantir o seu acesso para a Série A, que é o mais importante, e o Lisca está muito focado sobre isso. Sobre reforços, o Vasco deve aí seguir monitorando o mercado. O Vasco já tem alguns nomes, sim. O Alexandre Pássaro recebeu alguns nomes e está analisando junto com o Lisca para ver quais as oportunidades de mercado o Vasco pode aí conseguir e pegar, né, para trazer jogadores para entrar no time. É o que o Lisca também acha. O Vasco, se for contratar, tem que contratar jogadores para jogar. Jogadores para serem somente reservas, não vai adiantar. É melhor deixar e continuar trabalhando com uma base também, porque é o mais importante. Então, galera, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Saudações vascaínas. Qualquer nova informação, a gente volta mais tarde aqui para falar com vocês. Valeu!